Olá, alma inquieta. Eu sou o Jack, seu guia pelas histórias mais sombrias e aterrorizantes. Prepare-se, pois a porta para o desconhecido está aberta. E você já deu o primeiro passo. O terror vai começar. Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack e começamos a segunda temporada do Acordo do Demônio. Essa história fantástica, maravilhosa. Cara, eu tô muito feliz de poder finalmente editar essa história porque já tá completamente gravada, mas eu vou ir soltando por episódios para que eu possa manter o mínimo de constância. E o mínimo que eu prometo é um por semana novamente. Vou tentar finalizar essa história aqui sem falhar no podcast, mas é isso. E lembrando que se você não é um apoiador, não é membro lá no YouTube, os links estão aqui na descrição e toda semana, sem falta, a gente tem história nova por lá. E o mínimo de minutagem que tá rolando ultimamente é 30 minutos. Os apoiadores ouvintes não me deixam mentir. Ultimamente tá sendo 30 minutos, histórias sinistras e o melhor. Agora a gente tem um podcast exclusivo aqui dentro mesmo do Spotify. Então, se você estiver escutando aí pelo Spotify, dá uma pesquisada aí, Dark Jack Histórias Exclusivas. Você vai dar de cara com um podcast parecido com esse aqui, com a mesma foto, mas só muda que tem o final Histórias Exclusivas e um cadeadinho na foto, né? E aí, se você for querer escutar, dá play, você vai ver que tem um cadeadinho também, e aí vai ser redirecionado pro Apoia-se, ou seja, é uma interligação do Apoia-se com o Spotify. Se você é um apoiador no Apoia-se, você vai conseguir escutar histórias exclusivas diretamente no Spotify. Lembrando, todos os links estão na descrição aí para facilitar, tanto o Spotify exclusivo, o meu YouTube, o Apoia-se. Tem também o Live Pix para quem quiser simplesmente fazer alguma doação, porque lembrando, no Spotify mesmo em si a gente não recebe nada aqui. Eu falei a gente como se fosse uma equipe, né? Na verdade é só eu que faço tudo, então basicamente eu não recebo nada. Ultimamente tá tendo o Luiz editando os episódios do Apoia-se, na verdade, então já tá sendo uma ajuda. E eu tô conseguindo pagar ele, na verdade, com o dinheiro dos próprios apoiadores. Então é o próprio sistema se alimentando. Tá entendendo? Então, cada valor ajuda a contribuir tanto para a própria qualidade do podcast, quanto para a constância, porque olha só, os próprios apoiadores estão ajudando a pagar o editor do Apoia-se. Então, é por isso que eu tô conseguindo manter mais frequência por lá. Mas eu ainda não tenho grana para pagar um editor para lá, para cá também, pro podcast público, né? Então, acaba que eu ficaria mais no prejuízo se eu fosse pagar o valor realmente para toda essa edição, todo esse combo. Mas enfim, Live Pix ajuda pra caraca. Se você quiser escutar histórias exclusivas, é no mínimo R$5 no Apoia-se, no mínimo R$7 no YouTube. Então assim, com um valor bem pequeno você tem acesso às histórias, a frequência minha sempre ali, e ajuda muito esse podcast a se manter vivo. Porque, assim, sinceramente, os apoiadores é o que mantém esse podcast vivo, e eu não tô falando nem só por causa do dinheiro. Eu só mantenho frequência hoje em dia com o podcast justamente porque eu fiz uma promessa ali, um pacto com os apoiadores. Se não fosse isso, talvez tenha uma leve chance de eu desistir de vez de podcast, desse podcast em si, porque eu não ganho muita coisa com isso, sacou? Mas por esse pacto, digamos assim, eu me mantenho vivo lá no Apoia-se. E aí com isso, né, como eu já tô ali, já tô produzindo esse conteúdo, fica mais fácil para eu lançar episódios aqui também. Então é uma das coisas que às vezes me faz ter mais frequência lá do que aqui, porque, eu tenho um pacto lá e às vezes eu não tenho tempo, eu arranjo tempo onde não tem pra fazer episódio pra galera. Durmo 1 hora a menos, 2 horas a menos aí, só pra poder narrar mesmo. Mas é isso, se quiser contribuir, os links estão na descrição. Mais uma vez eu queria agradecer ao Max Salomão por ter escrito essa história fantástica, por ter disponibilizado essa história pra gente, ter me deixado narrar essa história. Então, o link também para encontrar as redes sociais do Max, a página dele no Facebook, tá tudo aqui embaixo. Rapaziada, segue ele lá no Instagram. Eu acredito que quando o Max for lançar o livro dele e tudo mais, provavelmente ele vai postar no Instagram. Então, segue lá para ficar por dentro, tá bom? Segue também minhas redes sociais, porque, enfim, quiser ficar por dentro aqui do podcast, é mais maneiro, mais da hora seguir lá no
tanto no YouTube quanto no Instagram, porque aqui no Spotify não tem, sei lá, story, alguma coisa assim para eu me comunicar com vocês de fato. Eu até tinha criado um quadro só para isso, mas, né, não é tão maneiro assim. Lá no Insta eu consigo fazer um stories, sei lá, se der merda, alguma coisa assim. Ou na própria comunidade do YouTube eu consigo explicar alguma coisa, falar de novidades. Então, se você quiser ficar mais próximo do criador, né, do podcast em si, do background, segue lá, tá bom? Tanto o Insta quanto o YouTube é bastante importante para essa questão de informações. E lembrando mais uma vez, só para você não esquecer mesmo, histórias exclusivas fantásticas, já temos um catálogo gigantesco. Clica aí depois dessa história, por favor, pô, ajuda pra caraca. Se você curte meu conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir tudo que tem lá. Mas é isso, desculpa, eu já falei muito. Vamos deixar o Max falar um pouquinho agora. Olá pessoal, meu nome é Max Salomão e eu sou o autor da história que você está prestes a ouvir. Se você curtiu a parte 1, então se prepare, porque a parte 2 é ainda melhor. E não se esqueçam, assim que o Dark Jack postar a parte 3, vai sair o livro com todas as 3 primeiras partes, bem como a continuação da história. Então acompanhe tudo até o fim e eu espero que você aproveite a história. Meu nome é Emily e eu não sou especial. Tenho 23 anos, não trabalho nem estudo, não desejo nem anseio. Sequer sei dizer se estou viva. Sim, posso confirmar que meu coração bate e o sangue flui pelas minhas veias. Mas, quando você não sente, não pensa e apenas existe, você pode dizer que está vivo? Minha mãe faleceu enquanto me dava à luz. Meu pai, que os diabos o carreguem, me abandonou no orfanato mais próximo como se eu não fosse problema dele. E foi nesse mesmo orfanato que vivi os piores anos da minha vida. As madres, que eram responsáveis por nós, por algum motivo, pareciam me odiar. Sempre me colocavam de castigo ou até mesmo me aplicavam punições físicas, mesmo quando eu não havia feito nada de errado. As outras crianças também me desprezavam. O bullying que eu sofria era pesado e constante. Nunca entendi ao certo por que outras crianças me tratavam daquele jeito, mas se tivesse de adivinhar, diria que é porque eu era diferente. Os genes que herdei de meus pais me proporcionaram cabelos ruivos naturais. Não um ruivo discreto, mas um tom avermelhado, quase rubro, que posteriormente descobri que muitos achavam intimidador, o que fazia com que eu me destacasse entre as outras crianças, mas não de um jeito bom. Foram incontáveis as vezes que as madres tiveram de cortar meu cabelo porque as outras crianças viviam grudando chiclete nele. Elas me odiavam, mas tudo bem, eu também as odiava. Ódio foi a primeira coisa que aprendi. Eu lia sobre amor, felicidade e ternura nos livros do orfanato, mas nunca os compreendi de fato. Eu conheci apenas o ódio. Com o passar dos anos, eu fui vendo todas aquelas crianças sendo adotadas por famílias amorosas, indo para um lar onde poderiam crescer felizes e amadas. Sempre que as famílias chegavam, as crianças disponíveis para adoção eram levadas até uma sala onde podiam interagir com as possíveis novas famílias. Todos passavam dias ensaiando seus mais belos sorrisos e suas expressões de coitados. Eu não sabia sorrir. Nunca havia tentado. A oportunidade nunca existiu. Também não sabia fazer cara de coitada. Nunca fiz questão que tivessem pena de mim. Por esse motivo, sempre que eu era apresentada para uma família em potencial, eles viam apenas uma garota com cara de poucos amigos e uma expressão fria. O resultado era sempre o mesmo. Afinal, quem quer adotar uma brasa gelada quando pode ter uma criança com um sorriso simpático? Assim, os anos se passaram. Eu me tornei adolescente e então uma mulher. Quando completei 18 anos, o orfanato me deu um emprego num comércio da cidade. Com o salário, eu podia alugar um lugar para morar. O mundo fora do orfanato era um universo totalmente diferente. Animado, barulhento
e simultaneamente desprezível. Eu era abordada por homens que eu sequer conhecia, falando coisas indecentes e me convidando para lugares que eu não queria ir. Ao que tudo indicava, eu era uma mulher atraente, embora não conseguisse enxergar isso quando me olhava no espelho. Tudo o que eu enxergava eram meus olhos frios e meus cabelos quentes. Fiquei apenas uma semana no emprego que o orfanato me deu. Fui demitida por quebrar o nariz do gerente quando ele passou a mão em mim. Não foi uma grande perda. Eu odiava aquele emprego, assim como eu odiava tudo que existia. Mas sem salário, eu não tinha como pagar o aluguel e logo me vi morando na rua. Por um bom tempo, eu me alimentei de lixo para sobreviver. Uma vida digna para uma existência que era movida pelo ódio e pela dor. Recebi várias propostas de trabalho, mas todas envolviam usar meu corpo para conseguir alguns trocados. Não. Eu podia comer lixo, mas eu ainda tinha meu orgulho. Eu jamais teria algum estranho me tocando em troca de migalhas. Se fosse para ganhar dinheiro, não seria trazendo prazer ao mundo que eu tanto odiava. Eu daria ao mundo a mesma coisa que ele me deu desde o meu nascimento. Dor. Não demorou muito para eu começar a roubar. Primeiro, eu invadia casas vazias e furtava tudo de valor que conseguia carregar. Com o tempo, eu fiquei mais ousada e passei a assaltar casais e famílias felizes. Eu sempre escolhia as que pareciam felizes. Algo na felicidade deles intensificava a minha dor. Me trazia certo prazer quando eu tirava o sorriso de seus rostos. Nunca machuquei ninguém, é verdade. Eu nunca tinha coragem o suficiente para fazer isso. Mas a cara de espanto que eles faziam quando eu lhes apontava uma faca satisfazia algo sombrio dentro de mim. Me peguei várias vezes me perguntando sobre isso. Eu não sentia felicidade em fazer o que eu fazia. Apenas uma satisfação sombria. Será que se eu tivesse alguém que se importasse comigo, eu seria feliz? Assim, as coisas progrediram por anos, até a noite em que mudou tudo. Era mais um dia comum, assaltar uma família, vender os espólios e comprar uma refeição decente. Mas todo o sucesso que eu havia tido até aquele momento me deixou confiante demais e com a confiança vem o descuido. O pai da família que eu estava assaltando naquela noite era um policial à paisana, que não se deixou intimidar por minha faca e apenas sacou uma arma da cintura. Tu tem uma faca e eu tenho uma fodendo pistola. Abaixa a porra da faca, ô trombadinha de merda! Quando dei por mim, eu estava algemada numa sala de interrogatório da polícia. Havia uma mesa com 2 cadeiras. Eu estava sentada em uma delas. Merda, Emily. Falei pra mim mesma. Não sei ao certo quanto tempo fiquei algemada lá dentro, mas pareceram horas. Até que um policial finalmente abriu a porta. Você tem 30 minutos com ela. É mais do que o suficiente. Uma voz estranha respondeu. Em seguida, um homem entrou na sala e o policial fechou a porta, trancando pelo lado de fora. O homem que havia entrado era estranho. Quer dizer, ele tinha uma aparência comum, mas havia algo nele que emanava uma aura assustadora. Era velho, careca e usava um terno que parecia caro. Junto de sua mão, havia uma maleta feita de couro. Então, você é a Emily, falou o homem enquanto se aproximava. Eu saltei da cadeira, encostei na parede e olhei para ele com a expressão mais ameaçadora que pude. Se você tocar em mim, eu juro que te mato. Lembro de ter falado. O homem não pareceu intimidado. Pelo contrário, pareceu se divertir com aquilo. Não mostre as garras ainda, pequeno filhote de lobo, disse enquanto sentava-se na cadeira à minha frente. Eu não sou seu inimigo. O homem então gesticulou para que eu sentasse na outra cadeira. Eu hesitei por um tempo, mas por fim acabei sentando novamente. Você é feroz. Não permite que nenhum homem te toque sem sua permissão. Agora entendo por que ela te escolheu. O homem falou enquanto abria sua maleta e retirava alguns documentos. Mas como eu disse, não precisa ter medo.
Eu tô aqui pra te ajudar, a me ajudar, a te ajudar. Eu não entendi. Foi a única coisa que consegui dizer. Claro que não. Eu ainda não te expliquei nada. Como poderia entender? O homem organizou os documentos numa pilha e colocou uma caneta em cima deles. Bom, vamos por partes. Peço que abra sua mente para o que eu vou te falar agora, pois essa é uma oportunidade única que você não vai querer deixar passar por pura descrença. Ele se endireitou na cadeira, limpou a garganta e começou a falar. Meu nome é Demirde. Em teoria, eu sou seu advogado, mas na realidade, eu tô mais pra advogado do diabo. Ele falou e me olhou com expectativa, como se esperasse um sorriso. Vendo que eu não demonstrei reação alguma, ele continuou. Desculpe a piada. Piada de demônio. Você não teria como entender ainda de qualquer forma. Foi tolice minha. Enfim, eu sou um demônio, saído direto das profundezas do inferno e blá blá blá. Odeio essa parte. Eu represento Sama, que é meu líder e também uma das 4 atrocidades do inferno. Nesse momento, Sama tá na Terra para resolver alguns assuntos e sua assistente pessoal, Lily, esse não é seu nome, mas você deve chamá-la assim. Precisa de um hospedeiro enquanto auxilia Sama em seus assuntos. E você foi escolhida para o cargo. Parabéns. Por um bom tempo, houve apenas silêncio na sala. Eu não conseguia acreditar no que aquele cara estava falando. Quem acreditaria? Bom, eu esperava que você não fosse acreditar. Ninguém nunca acredita de primeira. Então, ele se levantou. Ótimo. Eu já não aguentava mais possuir esse pobre coitado mesmo. Peço apenas que não grite, por favor. Estamos tendo uma conversa civilizada. Gostaria de permanecer assim. Então, diante dos meus olhos, o corpo do homem velho começou a tremer violentamente e algo brotou de suas costas. A princípio, parecia uma enorme protuberância, mas logo em seguida tomou a forma de algo assustador. Seu corpo era magro e tinha formato humanoide. Era exageradamente alto, algo em torno de 3 metros. Seus olhos eram anormalmente grandes e avermelhados. Sua boca era semelhante à de um humano normal, mas em contrapartida, sua pele era seca e cinzenta. Quando ele estava completamente fora do corpo, que caiu desacordado, o ser tirou um óculos, sabe-se lá de onde, e começou a limpá-lo. Tava apertado lá dentro, falou e colocou os óculos no rosto. Então, onde foi que paramos? Puta que pariu.